A história do rei Midas vem da mitologia grega. Em grego, mitos é uma história ou um conto. Um mito é uma história fantástica e seu protagonista é um ser fabuloso que pode ou não ter existido. E que explica eventos ocorridos ou explica fenômenos naturais. Por exemplo, como surgem os raios. O mito diz que é Zeus quem os joga na terra. No caso do rei Midas, é um mito sobre um rei que realmente viveu há muito tempo, governou um reino chamado Frígia e Midas ficou famoso porque gostava muito de riquezas, era muito corajoso. Lutou e conquistou terras. Ele guardava imensa riqueza em seu palácio e negociava com outros povos com o que ficava cada vez mais rico, mas, já se sabe que às vezes quem mais quer em Midas era assim. Tinha muito mas sempre almejou ter mais e mais e mais. A história de Midas e sua ambição por riquezas é a seguinte: um belo dia, caminhando por seu domínio, Midas encontrou Silenos que estava literalmente dormindo o macaco. Ao vê-lo naquele estado, ele o recebeu em seu palácio e ordenou que ele fosse cuidado até que fosse recuperado. Silenos foi o pai de Dionísio, que entre os mitos gregos era o deus do vinho. Os gregos tinham muitos deuses e por meio desses deuses explicavam tudo o que acontecia na vida. Havia um deus do trovão, um deus dos ventos, uma deusa das colheitas e assim por diante, pois Dioniso era o deus do vinho. Quando Silenos se recuperou e disse a seu filho Dionísio o quão bem Midas tinha estado com ele, Dioniso foi ao seu encontro e em um gesto de gratidão concedeu-lhe um desejo, qualquer coisa que ele quisesse. Midas ficou animado e começou a pensar: o que eu poderia pedir como um desejo de um deus? Força, valor, anos de vida, saúde. Ele ficou tagarelando muito tempo e no final pediu o toque de ouro. O que é isso? Bem, que ele pudesse ter o poder de transformar em ouro tudo o que tocasse. Desta forma sua riqueza seria a maior de todos os reis da terra. Porque mesmo que gastasse poderia transformar tudo que tocasse em ouro e assim seria imensamente rico para sempre enquanto eu vivesse. Tem certeza? Dioniso perguntou a ele. Sim, respondeu Midas com muita certeza. Dioniso o tocou e imediatamente Midas realizou seu desejo, para fazer o teste. A primeira coisa que Midas fez foi tocar uma pedra que estava ali e instantaneamente a pedra se transformou em ouro. Sorrindo e satisfeito, Midas agradeceu a Dioniso pelo favor concedido e carregando sua pedra agora transformada em ouro puro, ele foi sorrindo para a sala onde guardava seus tesouros. Naquela sala havia inúmeros tesouros, bandejas, joias, coroas, colares, jarros e muitas moedas que já eram de ouro. Mais contente que um pouco de Páscoa, ele agarrou as moedas e empilhou-as umas em cima das outras formando torres. Então jogou as torres de suas moedas de ouro e ergueu outras torres novamente. Ele brincou assim por muito tempo e se levantando começou a tocar em tudo que o rodeava e que não era de ouro, a parede,
O chão, suas sandálias, uma das lamparinas que iluminavam a sala e claro como assim que ele tocou tal coisa, o dom do toque de ouro imediatamente se transformou em ouro puro e brilhante. O piso de mármore foi transformado em ouro puro, a parede imediatamente se tornou uma parede lisa e brilhante de ouro. Midas refletiu animadamente na parede de ouro e começou a dançar. Assim que tocou a lamparina, ele imediatamente se tornou dourado e a chama parou iluminando porque a chama não era mais fogo, mas ouro. Ficou na sala cantando e dançando por muito tempo até ficar com fome, tanta alegria e entusiasmo abriram seu apetite. Ele foi até a porta da sala e pediu aos guardas que chamassem os servos para lhe trazerem comida e bebida, sentado em um pequeno trono que tinha na sala. Ele esperou e logo apareceu um criado com uma bandeja de frutas e vinho. Midas, no momento de tocar a bandeja para colocá-la em seu colo, ela se transformou em ouro. O servo ficou maravilhado com tal maravilha. Midas, ao ver a cara de bobo que o servo havia rido alto, ha ha ha, você verá as maravilhas que de agora em diante seus olhos verão. Levando ao rei um cacho de uvas que estava na bandeja, no momento se transformou em um esplêndido cacho de uvas douradas. Desta vez foi Midas que fez uma careta de espanto e o pobre servo continuou com os olhos abertos, incrédulo do que ele era testemunhando. Midas, vendo o cacho de uvas douradas, sorriu nervosamente e depois, pegando um pedaço de melão que veio na bandeja, também virou ouro maciço. Midas começou a se assustar com tal situação. Tudo que tocava vira ouro: o pão, o guardanapo, os morangos, o prato com figos, os próprios figos. Jogou a bandeja no chão e morreu de medo. Se aproximou o servo, que o pobre homem estava realmente paralisado de medo vendo tudo o que ele observava. Ele não conseguia acreditar no que se passava diante de seus olhos. Tira isso, cara de idiota! Midas gritou com ele e, se levantando com raiva, o empurrou e instantaneamente o pobre servo se transformou em ouro maciço. Não, guinchou Midas. Os soldados que guardavam o tesouro entraram imediatamente para ver o que estava acontecendo. Não, gritou o rei para eles. Fiquem longe, chamem meus médicos. Os soldados imediatamente foram avisar os médicos do palácio e eles vieram correndo para ver o que estava acontecendo. Eles encontraram o rei assustado e chorando em seu trono, cercado por todos aqueles tesouros. Majestade, o que acontece com você? Perguntou um dos médicos. Seu estômago dói? Midas estava chorando de medo. Com a pergunta, ele apenas balançou a cabeça e apontou para o servo que o pobre homem havia se transformado em uma estátua de ouro puro. Os médicos, espantados, não entenderam muito bem o que o rei Midas queria dizer porque ele apenas apontou para a estátua, mas como eles nunca haviam entrado na sala do tesouro antes porque era proibido, eles não sabiam a que o rei estava se referindo.
agora apontando para o bandeja, agora o prato de figos e depois o criado. Em seu desconforto ele não conseguia dizer uma palavra e apenas soluçava e apontava. Um dos médicos veio tomar seu pulso e ver se ela estava tendo palpitações ou talvez estivesse com febre e delirando. Assim que o médico tocou em algo, o braço de Midas foi imediatamente curvado ali. Transformado em uma estátua de ouro, os outros médicos recuaram com medo. Que magia é essa? Perguntou um deles. Midas contou a eles sobre seu encontro com Dionísio e o presente que ele havia dado a ele para cuidar de Sileno. Então, tudo que você tocar se transformará em ouro? Perguntou um dos médicos. Midas acenou com a cabeça. Eu sei, disse outro dos médicos. Calce algumas luvas de majestade para não tocarem nada com as mãos. As luvas foram imediatamente trazidas e Midas as colocou. Ele tocou um vaso com algumas plantas que estava na janela e no mesmo instante o vaso, a terra, as plantas, até uma borboleta que esvoaçava entre as plantas, tudo virou ouro. Midas ficou desesperado e começou a jogar tudo no chão. Vou morrer de fome, disse assustado. E se te alimentarem? Perguntou outro médico. Assim você não vai tocar nos alimentos com as mãos. Outro servo veio com uma bandeja, comida e bebida. Midas sentou-se em seu trono e o servo tomou um pouco de sopa com uma colher e levou-a à boca de Midas, mas assim que a colher tocou a boca do rei, ela se transformou em ouro e a sopa nela era igual. O rei começou a chorar muito abatido, pensando na desgraça que se abatera sobre ele por causa de sua ganância e seu desejo de possuir tesouros e riquezas. Os médicos o acompanharam ao seu quarto real e pediram que ninguém se aproximasse dele, muito menos o tocasse. Midas, sozinho e abandonado em seu quarto, não sabia o que fazer. A cama havia se transformado em ouro reluzente, o lençol com o qual ele queria se cobrir não servia mais ao seu propósito porque havia se tornado um lençol rígido, sim, de ouro puro. Muito bonita e brilhante, mas inútil para se vestir. Angustiado, desesperado, faminto e sedento, ele saiu para ver se conseguia encontrar Dioniso. Ele o chamou e gritou seu nome em todos os lugares. Mas Dioniso não respondeu. Pensando que morreria de fome e sozinho, Midas sentou-se próximo ao rio Pactolo que por ali passava. Dioniso, vendo a tristeza de Midas, aproximou-se dele e perguntou: E bem, você está feliz com seu toque de ouro? Oh, Midas ficou surpreso ao ver Dioniso. Não, por favor, me normalize de novo. Tire esse presente que eu ambiciosamente pedi a você. Eu quero comer. Eu quero beber. Eu quero poder tocar aqueles que estão ao meu redor sem ser transformado em estátuas de ouro. Dioniso ficou triste por Midas e disse: Tudo bem. Banhe-se nesse rio que você tem ao seu lado e quando sair o toque de ouro terá desaparecido. Midas assim o fez, banhou-se muito tempo.
esfregando-se bem com a água do rio, e quando saiu da água tocou uns juncos e, nada, grama e, nada, ainda eram margaridas e cheirava a margaridas. Midas riu feliz e no caminho para seu palácio ele tocou em tudo que cruzou o caminho. Quando ele chegou, a primeira coisa que fez foi procurar o servo que havia transformado em uma estátua de ouro e o encontrou atordoado, mas em carne e osso. Tudo que ele havia transformado em ouro com seu toque mágico estava de volta ao que era antes. Naquela noite, Midas se deu um banquete da fome que tinha, e bem. Desta vez os médicos tiveram que dar-lhe algumas infusões porque com tanta comida ele tinha causado dor de estômago, mas que dor agradável, Midas pensava. E aconteceu que no rio onde Midas se banhou para retirar a dádiva de ouro, desde então as cintilações douradas e suas águas arrastam pó de ouro. Bem, tome cuidado com o que você quer. Nem sempre o que a princípio parece bom acaba sendo tão bom quanto pensávamos. Που έχει τα μαλλιά στην τάξη.